Fala galera, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Big Tricolor. São Paulinos, São Paulinas, torcedores de outros clubes também, sempre com devido respeito, né, galera? Vamos falar aqui da programação do São Paulo. São Paulo soltou aí, né, galera, a programação aí que inclusive vai ser o planejamento do São Paulo aí na parada aí para o Super Mundial. Com novidades, a gente vai comentar aqui, beleza? Pois é. Os jogos do São Paulo também, né? Até essa parada aí, a gente tem aqui separados aqui os jogos e como o São Paulo vai fazer para se reforçar, trazer reforços aí nessa parada agora também no mercado da bola, né? Nessa janela de transferências. Vamos comentar um pouco sobre isso aqui também. E os casos do Lucas, Caleri e Luiz Gustavo também, né? Atenção aí para esses três, beleza? E olha isso, será que o Belmonte vai ser mesmo o próximo presidente do São Paulo, galera? Tem um detalhe aqui que eu acabei dando uma pescada aí, galera. Eu vou comentar com vocês aqui também do próximo presidente do São Paulo, tá bom? Pois é. E a escalação do São Paulo para São Paulo e Grêmio. E o palpite também para o jogo, né? Então, assim, vamos resenhar, vamos bater aquele papo aqui com informação, também opiniões. Peço para você, se é novo por aqui, se inscreve, deixa o like, compartilha. E não esquece também, galera, de ativar o sininho das notificações. E eu também não posso de agradecer a todos os inscritos, a todos os parceiros, amigos aqui do canal. Muito obrigado pelo apoio de vocês todos os dias aqui nos vídeos. Eu sei que não dá para assistir tudo, né, galera? Todo dia a gente faz um, dois vídeos, às vezes fazemos lives também, então não dá para acompanhar tudo, é muito rotativo, dinâmico, né? Mas enfim, eu agradeço sempre aí ao seu apoio aqui ao canal, beleza? O seu apoio aqui no canal. Vamos lá, galera. Vamos começar falando aqui dessa programação que a diretoria do São Paulo fez. E, inclusive, é o seguinte, quer ver? Ó, eu acho que eu até separei aqui. O São Paulo ele vai jogar o último jogo dia 12 de junho, tá? O último jogo do São Paulo antes da parada para o Mundial no dia 12 de junho. Aí o São Paulo já separou aí, já comunicou aí aos Zubeldia, a comissão técnica, aos jogadores, enfim, né? Já teve reunião para isso. O São Paulo deve ficar ali de 10, pelo menos de 10 a 12 dias de folga ali para os jogadores. Então, olha só, o São Paulo joga no dia 12, aí a partir do dia 13 de junho é folga, tá? E aí os jogadores voltam ali entre 23 e 25 de junho, que vai cair numa segunda-feira se for de 23, numa quarta-feira que for 25. Então aí a gente pode colocar aí pelo menos 10 dias a 12 dias de folga aí para todo o elenco. E depois, quando o São Paulo retornar, aí o São Paulo vai se programar com treinos e também amistosos. É esse o planejamento, então, da diretoria do São Paulo aí para a parada aí da data FIFA, o Super Mundial. O que vocês acham aí dessa parada, das folgas, né? O que vocês acham? Comenta aí também, tá bom? Agora, olha só, nesse meio tempo, enquanto vai estar parado também, a gente tem jogadores aí que estão se recuperando de lesão, como o Lucas, o próprio Caleri, e teve também o afastamento, né, do Luiz Gustavo aí, que teve aquele problema lá no coração, né, galera? Então, os três aí estão fora de atividade. O Caleri provavelmente só no final do ano, se voltar ainda esse ano, né? Bem verdade. O Lucas, inclusive, como a gente já comentou, vocês também acompanharam aí, né? Em todas as redes sociais, ele mesmo fazendo um pronunciamento que ele vai retornar ali em junho, provavelmente final de julho, entre o começo de agosto. O próprio Luiz Gustavo também, que tinha pedido ali 3 meses ali para se tratar, tal, né? Para ter aquele cuidado, não ter ali esse não podendo fazer atividades físicas, volta também em julho. Então, esses três jogadores, né? O Lucas, o Luiz Gustavo e o Caleri estão fora aí, então estarão fora, não estarão participando dos treinamentos, mas os jogadores estarão se recuperando, os jogadores lesionados. Enquanto a isso, o São Paulo tem à disposição a sua força máxima, né? Aquilo que a gente pode chamar de força máxima, obviamente, sem o Lucas, sem o Caleri e sem o Luiz Gustavo. Se a gente for olhar mesmo, titular era o Caleri e o Lucas. O Luiz Gustavo não seria titular com esses jogadores que estão aí hoje, na minha opinião. Quero saber a tua também, comenta aí. Agora é o seguinte, tá? Nesse meio tempo aí vai ter a janela. É a janela de transferências ali que começa. Como que o São Paulo vai fazer para se reforçar? O São Paulo tá esperando, galera, uma bolada do Antony, tá? O Antony que inclusive tá na capa aí. O Antony que voltou a jogar bola, hein, galera? Rapaz, como tá jogando bola o Made in Cotia lá na Espanha, hein?
como tá jogando bola pelo Betis o Antony. Joga muita bola, né? Não foi bem no Manchester. Eu costumo dizer que no Manchester ninguém vai bem, cara. Nem o Cristiano Ronaldo, quando voltou ali para a segunda passagem dele pelo Manchester, foi bem. É difícil alguém hoje bem lá no Manchester, né? O Manchester lembra um pouco o São Paulo nos seus momentos difíceis, né? São times Manchester, Milan, viviam todos, o São Paulo, né? Viviam aqueles anos de glória nos anos ali, principalmente nos anos 90 ali. Depois o Manchester também caiu e hoje o Manchester pode contratar quem que for que não tá dando certo. Pode ver que o Antony foi para lá, não jogou bem no São Paulo quando ele surgiu, foi pro Ajax, arrebentou, foi pro Manchester, sumiu e agora de novo tá jogando bola. A verdade é que o Atlético de Madrid está interessado na compra dele e vai desembolsar uma bolada aí, hein? Lá na Inglaterra estão se falando aí em torno de 60 milhões de euros. E olha que ele custou 100 milhões de euros. Deve ser por aí. Agora, o próprio Betis também pode desembolsar uma grana para, né, comprar o jogador que já está lá, né? Já está adaptado lá ao time. Será para onde que ele vai? É verdade que grana vai para o São Paulo, até porque o São Paulo tem uma porcentagem ali, o mecanismo de solidariedade. Acho que ele tem, se eu não me engano, é de 3,5% a 5%, que vai dar aí uma boladinha para o São Paulo, né? Quase 30 milhões de reais, se os valores forem confirmados, não só do Antony, né? Tem também a questão ali do Casemiro, entre vários jogadores aí nesse mecanismo de solidariedade, o próprio Gabriel Sara, que pode ir para o Manchester City também. Então, assim, você pega 2, 3 jogadores ali, o São Paulo está esperando pelo menos 30 milhões de reais. Caixa, grana, agora no meio da temporada. E olha que sem precisar vender ninguém, hein? De dentro do time do São Paulo aí, de dentro do elenco. Tomara que se concretize mesmo, viu? O São Paulo tá precisando dessa grana extra para se reforçar. Além disso, galera, também nessa parada em junho, e aí existe aquela questão do Marinax. Será que agora vai? Como o presidente Júlio Casares vinha sempre falando, a mídia também repercutindo, ó, em junho, São Paulo. Vamos lembrar que lá atrás, galera, no começo do ano aí, acho que foi em fevereiro, né? Fevereiro ou março, São Paulo assinou o memorando ali, né? O MOU, que é o memorando aí para que é o pré-contrato, para que o São Paulo assine o contrato definitivo ali no meio do ano. Quer dizer, mês que vem já é meio do ano. A gente está ainda aguardando para ver se essa situação vai desenrolar e o São Paulo assinar também com o grego Marinax, que vai desembolsar aí quase 600 milhões de reais em 5 anos, né? São 100 milhões de dólares. O dólar cai um pouco, mas está ali ainda quase na faixa ali, quase na casa dos 6 ainda, ou seja, quase 600 milhões de reais. Então, é logicamente que é dividido em 5 anos, mas é grana nos cofres. Ou seja, o São Paulo vai buscar os mecanismos de solidariedade, as porcentagens que tem alguns jogadores, pode pintar aí mais uma parceria, tem mais um patrocinador também que vai chegar agora no São Paulo, deve chegar até o final desse mês ou no começo do outro mês, que vai substituir o Viva Sorte. O São Paulo vai ter que ter recursos para fazer alguma coisa, para renovar com jogadores, para contratar jogadores. Não dá para ficar parado também, né, galera? Esperando o bonde passar. Acho interessante essa movimentação, que é sempre aquilo que os clubes recebem mais a partir do segundo semestre, onde as empresas também, o marketing funciona mais forte a partir do segundo semestre. Então a gente, com certeza, no segundo semestre, deve ter um segundo semestre, né, um pouco mais forte financeiramente do que esse começo do primeiro semestre, que o São Paulo sim passou dificuldades, né? Atrasando direitos de imagem, dificuldade aí para renovar com os jogadores. Então, a partir do segundo ali, as coisas devem dar uma melhorada a partir de julho. Vamos aguardar para ver se vai funcionar. A gente vai estar aqui, sempre aqui, acompanhando, né, galera, e trazendo a informação para vocês. Então, passei aqui o panorama, né? Como que vai ser esse planejamento do São Paulo no meio de ano, só para vocês entenderem aí o planejamento da diretoria do São Paulo. Enquanto isso, né, galera, olha só, falando, né, de planejamento, será que o Belmonte vai ser mesmo o próximo presidente do São Paulo Futebol Clube? Ele comentou isso recentemente aí em entrevista ao André Hernan, né? Que não é o momento de falar disso, tal, até porque tem que respeitar o Júlio Casares é o presidente do São Paulo Futebol Clube. Só que tem um detalhe aí também. Eu já comentei com vocês aqui que o presidente do São Paulo, na minha opinião, ou será ele ou será o Outten Aires. Um desses dois aí, galera. Não tem muito para onde fugir, né? O Belmonte foi quem apoiou ali o Casares na sua eleição, né?
O Olten Aires é quem apoia o Casares lá, né, no Conselho Deliberativo, é o homem forte, o presidente do Conselho Deliberativo. Esses dois aí, esses dois profissionais do São Paulo, um deles, na minha opinião, vai ser o presidente do São Paulo. Não tem muito para onde correr, não, tá, gente? É um dos dois. Ou será que de repente o Casares vai apresentar um outro nome aí, que de repente ninguém tá sabendo, né? Não tá muito em evidência. Você repara que o Belmonte começa a aparecer muito em entrevistas, muito falar, começa a dar a cara a tapa, tal. O Belmonte já é um cara que ficou em evidência. Assim, não tô nem discutindo aqui os seus erros, os seus acertos, estou comentando aqui o como ele começa a ficar em evidências, tá? Tem uma coisinha que eu falei no começo, que eu falei assim, eu pesquei isso aí. Teve uma entrevista, numa última entrevista do Júlio Casares, eu acho que foi para TNT, se eu não me engano, TNT Sports, que aí ele comentou o seguinte, no São Paulo hoje tem ali uns 7 nomes, mais ou menos, né, que poderiam se candidatar poderiam ser ali candidatos à presidência do São Paulo. Mas ele falou que precisa fazer uma peneira, como se fosse uma peneira, né? É fazer uma avaliação dos candidatos e ver realmente quem tem aptidão, quem está preparado, quem tem um currículo, um legado para ser presidente do São Paulo. Aí desses 7 nomes, ele não citou nome, tá? Ele falou que tem uns 7 ali. Aí desses 7, ele comentou que o São Paulo tem 2 ou 3 muito fortes para ser presidente do São Paulo. Então, isso aí eu acabei pegando ali. Você pega desses 2 ou 3, Belmonte ou tem Aires, e aí quem seria o outro aí? Na opinião de vocês, vocês estão por dentro da política do São Paulo. Comenta aí para vocês quem seria. Eu tô acreditando muito, de verdade, que vai ser o Belmonte. Tem gente que diz que vai ser o Olten Ares. Eu até achava que vai ser que achava que seria e será o Olten Ares. Eu achava isso. Eu mudei de ideia. Eu vou no Belmonte agora, tá? Porque eu tô vendo ele muito aí aparecendo. Apoiou muito o presidente Júlio Casares. Agora acredito que ele vai ter esse apoio. E já era, né, para ele ter tido apoio, era para ele ter sido antes, inclusive, né? Teve a reeleição do Júlio Casares, que disse que na época que não seria reeleito, né? Não ia se reeleger, quer dizer. Agora não acredito que haverá uma terceira, tá, eleição, mudar o estatuto novamente. Eu não acho que isso vai acontecer para o Júlio Casares continuar, não, tá, galera? Então, acredito que o próximo está entre Belmonte e Olten Aires. Comenta aí, fica à vontade para vocês comentar. Agora, o que vai acontecer depois, aí é outra história, né? Deixa eu ver aqui o que eu tenho mais para falar para vocês aqui. Peraí. Já falei do Belmonte, tá? Já falei aqui do planejamento. Ah, tá. Vamos falar aqui dos jogos, então, dessa parada. Deixa eu colocar para vocês aqui os jogos que o São Paulo terá até a parada, tá bom? Tá aí, galera, ó. São Paulo e Grêmio é hoje, no momento que eu tô fazendo a gravação desse vídeo, 17/5, tá? O jogo é à noite, às 9 da noite, tá aí. Depois, no dia 20/5, Náutico e São Paulo pela Copa do Brasil na terça-feira, tá, galera? Decisão, São Paulo ganhou o primeiro jogo por 2-1. Dia 24, São Paulo e Mirassol pelo Brasileirão no Morumbis também. No dia 27, São Paulo e Tadieres pela Libertadores, o último jogo é da fase de grupo. No dia 31, Bahia e São Paulo pelo Brasileirão lá na Fonte Nova. E no dia 12, tá? Aqui no dia 31, né? É pelo Brasileirão. Depois, no dia 12, aqui acho que vai ter jogo da Copa do Brasil, aqui, ó, no dia do 31/12, ou será da data FIFA, de seleções. Agora não lembro bem. Agora, no dia 12/6, inclusive dia dos namorados, né? O São Paulo encerra a sua participação no Brasileiro antes da parada aí da data FIFA. O que vocês acham antes do Super Mundial? E aí, quantos pontos o São Paulo vai fazer no Brasileiro? Ó, o São Paulo vai ter 2, 3, 4 jogos no Campeonato Brasileiro antes da parada do Super Mundial. Quantos pontos será que o São Paulo faz nesses 4 jogos? Se quiser comentar, comenta aí também. E ainda falando aqui do São Paulo e Grêmio, tem uma coisa que está me preocupando. Sabe o que é isso aqui? Ó. Olha isso. Olha o que a imprensa, esses lazarentos aí já comentaram aí. 8 votos para o São Paulo. Não teve nenhum empate, não teve nem um votinho ali no Grêmio, né? Que aí a turma lá do GE. 8 votos para o São Paulo. Isso me preocupa demais. Se eles tivessem jogado 8 votos para o Grêmio, o São Paulo ganharia fácil. Fácil não, né? Não existe nada de jogo fácil para o São Paulo. Mas me preocupa eles apostarem sempre ali no São Paulo.
Falando ainda de São Paulo e Grêmio, galera, ó, olha como que vem o Grêmio para esse jogo aqui. Vamos trazer um pouco aqui as informações aqui do Grêmio, beleza? Tá assim, ó. O Grêmio vem de 3 empates consecutivos, o mais recente deles em 2-2 diante do Godoy Cruz em casa pela Sul-Americana. O tricolor gaúcho aí no caso, né? O tricolor gaúcho tem apenas uma vitória nos últimos 10 jogos. Isso preocupa mais ainda. Foi contra o Santos pela 7ª rodada do Brasileirão. Com 9 pontos, o time de Mano Menezes pode voltar à zona de rebaixamento se não vencer no Morumbi. A última vez que conquistou os 3 pontos no estádio do adversário foi há quase 12 anos, em 29 de setembro de 2013, galera. Olha isso, hein? Então, assim, o Grêmio não vence o São Paulo no seu estádio aí, ó, desde, né, há 12 anos, né? Quase há 12 anos. E nos últimos 10 jogos aí, o Grêmio só conseguiu uma vitória e vem de 3 empates seguidos. E detalhe, tá? Onde assistir, tá aqui, ó, Sport TV e Premier. Tá aí, o jogo vai passar nesses canais. Tem um outro detalhe aí, galera, desse São Paulo e Grêmio também. Além desse fator negativo do Grêmio, olha só, o Grêmio ele tem 7 desfalques, tá? Tá mais desfalcado do que o São Paulo. Então, pelo amor, né? Hoje não pode vir com esse negócio de do São Paulo elenco é curto. Hoje o São Paulo tem que ganhar, gente, fazer 3 pontos de qualquer forma. Venho falando a semana toda. Não é hora de ter medo de jogar, é hora de jogar para ganhar, de jogar para vencer. O São Paulo precisa dos 3 pontos, tá? O GE ainda aponta que o São Paulo vai entrar com essa escalação: Rafael, Arboleda, Alan Franco, Cédric Soares, Enzo Dias, Alisson, Marcos Antônio, Oscar, Lucas Ferreira, André Silva e Ferreirinha. A minha escalação é um pouquinho diferente da do GE, mas só mudando a lateral mesmo. Tá aí, ó. Rafael, Arboleda, Alan Franco, Enzo Dias, Marcos Antônio, Alisson, Ferrarese na lateral. Acredito que eu não sei, eu tô chutando Ferrarese, né, galera? Não é informação, é só um chute, tá? Oscar, Lucas Ferreira, Ferreirinha e André Silva, tá aí. Esse deve ser o provável São Paulo que vai com força máxima, porque precisa vencer hoje, precisa vencer terça-feira, né? Terça-feira é fora de casa, então não vai ter tempo para se lamentar. Então, na minha opinião, galera, o São Paulo deve jogar dessa forma. E repetindo, o Grêmio está sem 7 jogadores. O Grêmio também convive lá com esse problema de utilizar a base, está sem 7 jogadores ali no elenco desfalcado. O Felipão lá, que virou diretor do Grêmio, né? Está sendo questionado, por que não usa a base? Por que não usa a base? E lá também, aí o discurso, precisa ter calma, precisa ter calma. Eu estava dando uma olhada lá na parte de esporte lá do Rio Grande do Sul, no Grêmio, para ver como tá o elenco, o time e tal. Então a fase do Grêmio lá não é boa e tem essa cobrança também para usar a molecada, né? Já que o time não vem num bom momento. Meio parecido com a gente também, né? Então, é isso, eu quero saber, deixa aí com vocês, deixa o palpite de vocês aí, o que vocês acham para esse jogo, fica à vontade para comentar. Deixa eu ver se eu estou esquecendo de passar alguma coisa para vocês, tá? Acho que eu falei tudo, é isso mesmo, né? Falei tudo. Eu vou deixar meu placar aqui também, tá, galera? Tô muito otimista mesmo para esse jogo. 1-0 para nós é goleada. Filho, aí vocês podem falar, pô, Big, 1-0 só, isso é otimismo? Otimismo, porque geralmente é empate. Então, assim, uma vitória, nossa, de 1-0 é goleada para nós. Um time que não vem fazendo muitos gols e vem empatando muito, eu quero os 3 pontos. Não precisa nem ser de goleada, é só comemorar 3 pontos e uma vitória. A gente sair daquela incômoda dessa 16ª colocação, quase perto da zona do rebaixamento, né? Então é isso que a gente espera. E terça-feira tem jogo também decisivo contra o Náutico pela Copa do Brasil. Tá aí. Tamo junto, galera. Fica à vontade aí para vocês comentarem aí no vídeo, tá bom? Aí à noite a gente volta então com o vídeo logo após a partida, tá? E aí a gente volta com as análises, o raio-x do jogo e tomara que São Paulo vença, né, galera? Tá na hora de vencer. Vou terminar esse vídeo dizendo o seguinte: não é hora de se retrancar, não é hora de ficar pensando em empate. É hora da gente vencer, é hora da gente ganhar. O São Paulo não tem tempo para ficar empatando mais, precisa somar pontos. O Campeonato Brasileiro é dificílimo. A partir do segundo semestre, galera, onde ali os clubes buscam se reforçar,
tá? Inclusive os clubes vão se reforçar, mais ainda os clubes que estão em Super Mundial, os clubes que se afunilam na Libertadores se reforçam. Então, a partir do segundo semestre, o Campeonato Brasileiro ele fica mais difícil exatamente por essa janela do meio do ano. Então, seria até interessante se o São Paulo pontuar mais agora nesses próximos 4 jogos, quem sabe 4 vitórias, porque senão, a partir de julho ali, creio que a gente vai sofrer mais no Campeonato Brasileiro para pontuar. Mas vamos acreditar. Tamo junto, obrigado pelo seu apoio sempre, não esquece de deixar aquele like, fortalecer o canal. Como sempre, vamos São Paulo. Forte abraço.